Hoje o doutor Alessandro Viana está com a gente, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, já estou me sentindo em casa, viu? É para se sentir mesmo. Que bom. E quando a gente fala em namoro, que faz bem à saúde, faz bem não só para o emocional. As pessoas falam, eu preciso estar namorando para me sentir feliz, plena, mas o corpo da gente também acaba tendo a imunidade até mais alta, mais bem efetiva mesmo, sim, né? Sim, na verdade, Kátia, quando vem esse movimento do namorar, a gente tem o cérebro invadido por um monte de reações químicas extremamente prazerosas, né? E claro, a gente não pode esquecer que corpo e mente, eles andam juntos, o emocional e o físico, né, são integrados. Então não é à toa que as pessoas têm aquela sensação de prazer, de bem-estar, de motivação, que aumenta também a criatividade, a pessoa vai trabalhar mais feliz. Então esse momento do namorar é uma coisa fantástica que tem que ser muito bem aproveitado. Independente da idade que a pessoa tenha, né? Sim, independente, né? Pode ser o adolescente, a idade adulta ou até na terceira idade, que é importantíssimo o relacionamento na terceira idade. Mas quando a gente fala nos adolescentes, eu vou começar pelos mais jovens. Vamos lá. A gente vê uma moda muito grande hoje em dia que é do ficar. As pessoas saem juntas, se beijam, namoram, quer dizer, ficam, né, no namoro. Mas não se sabe se você tem um compromisso com o outro ou não. Isso para muitas pessoas, para muitos jovens, é o suficiente ou não? Então, Kátia, eu acho que assim, o ficar, ele atualmente está sendo visto de uma forma bem negativa. Mas tem os lados positivos também. Porque o que acontece? Se a gente for lembrar de 60, 70 anos atrás, os pais escolhiam os parceiros para o casamento. Então a pessoa não tinha o poder de escolha. E muitas vezes o que acontece? Os nossos tataravós tinham relacionamentos e eram infelizes, né? Prorrogavam essa relação de uma forma infeliz. E hoje o jovem ele tem esse poder de escolha. Então o ficar, claro que com maturidade, eu vou falar disso, o ficar com maturidade, ele serve de alguma forma para amadurecer o tipo de escolha de um parceiro que vai vir no futuro. Então assim, ele vai conseguir ver qual é a pessoa que se identifica mais, qual é o toque, porque a gente não pode esquecer essa questão da química também, então é benéfico. Só que tem o lado contrário, né, dessa situação do ficar, que isso me preocupa. As relações estão cada vez ficando mais frias. Então menos as pessoas pessoais. Exatamente. Né? Então eu ouço adolescentes, por exemplo, que eu fui na baladinha e beijei 32. Nossa Senhora. E para mim é um choque, né? Era um choque. Hoje eu lido com isso um pouco menos. Você já está mais fácil. Mas assim, você fala, peraí, trocou o telefone, perguntou o nome? Não, Alessandro, que é isso? Que careta, a gente só fica tal. Isso me preocupa um pouco, porque fica algo muito superficial, né? Não aprofunda num sentimento. Então tem a parte boa de amadurecimento, mas se não tem equilíbrio, tem esses problemas, né? Isso na adolescência, mas a gente vê que algumas pessoas, até numa fase mais madura, depois de um casamento, ou depois do término de um namoro, querem saber de ficar. Mas isso também é válido para as pessoas com um pouco mais de idade? Quer dizer, você pode também desfrutar desse lado prazeroso e benéfico como os adolescentes ou não mais? Então, Kátia, aí predominantemente sim, predominantemente é prazeroso. Porque uma pessoa que já vivenciou um relacionamento, então ela tem todos aqueles valores, de repente pode ter vivenciado algum tipo de trauma também da relação, então ela sai da relação pensando, agora eu só quero curtir. E isso é saudável, porque obviamente na primeira relação ela aprendeu alguma coisa e na segunda ela vai ter um poder de escolha muito maior. Então não é qualquer um que ela vai escolher para ser um parceiro, para um casamento, por namorar. Por isso que a gente está intitulando como ficar. Nesse caso é saudável, que a pessoa vai, beija e conhece, sai, semana que vem sai com a outra, enfim. Mas dentro de uma maturidade, de um equilíbrio. Isso sim seria saudável. Mas isso não vale para todas as pessoas, né? Porque tem pessoas Sim. que se sentem extremamente mal tomando uma atitude assim, né? Sim, e tem pessoas que também saem, por exemplo, principalmente os homens, né? Não generalizando. Eu quero sair só para transar, só para relação sexual. Aí não é saudável, porque as coisas ficam muito impessoais, né? O ideal é que você curta essa pessoa, você não precisa sair namorando, mas curta, veja as identificações que ambos têm, vejam os valores, para aí se escolher o momento propício para namorar. Então, mais ou menos, a gente fala do equilíbrio. O saudável é o equilíbrio. Né? Porque principalmente quem sai de um relacionamento, e ainda se o relacionamento foi de longos anos, a pessoa falando, casar nem nunca pensar. Mais. Agora eu vou aproveitar a vida. Só que muitas vezes a gente nem aproveita a vida direito, porque você já fica tanto criando obstáculos. Bom, eu não vou me envolver muito com ele, porque se eu me envolvo muito, eu vou querer casar, e como esse não é meu objetivo, então eu fico superficialmente com as pessoas todas, né? Isso a gente pode estar falando também de uma situação traumática. E a gente tem que entender, Kátia, que não necessariamente um relacionamento falido, após este, vai vir um outro relacionamento problemático. Não. Então é importante assim, se doar, se entregar com prudência e avaliar o relacionamento. Qualquer relacionamento que você entre armado ou supervalorizando também, isso pode causar um grande risco.
A supervalorização pode causar uma grande frustração. E o entrar armado pode fazer com que você não se abra para uma relação que pode ser extremamente prazerosa. Mas eu não sei se as pessoas acham que quem sai de um relacionamento fracassado pode entrar em outro fracassado, porque às vezes a gente vê pessoas que parece que buscam sempre o mesmo estilo de namorado ou namorado. Fala, puxa, mas teve o mesmo problema com o anterior que era justamente igual a esse. O que atrai essa pessoa, a essa cidadã, está sempre buscando algo similar? Quer dizer, também é um momento para a gente se analisar, né? Claro. Kátia, isso a gente pode falar até que é praticamente uma regra, não é? Que existem alguns comportamentos psíquicos que, se nós não paramos para analisar, a gente tende a repetir. Então vamos pensar que toda a sua escolha de relacionamento, ela é calcada nos seus valores, nos valores familiares, vivências, culturas, enfim, tudo isso acaba interferindo. E muitas vezes essa interferência pode ser um pouco negativa, te aprisiona a um determinado conceito. Então vamos hipotetizar que a pessoa teve um pai agressivo, né? E de certa forma o pai era referência na família, era a pessoa que todo mundo respeitava. Inconscientemente pode ocorrer da pessoa sempre escolher parceiros agressivos. Por quê? É uma forma de comunicação que ela estabilizou durante a vida inteira. É aquilo que gera uma segurança. Só que perceba o quanto é maléfico. Se ela não parar e perceber o porquê que ela repete aquele comportamento equivocado, ela vai passar a vida inteira errando, né? Se é que a gente pode dizer assim. Quer dizer, o importante é a gente analisar a vida da gente, como a gente se sentiu naquela ocasião e por que a gente está repetindo os erros, né? Quer dizer, Kátia, nenhuma escolha sem querer. Tudo tem alguns valores. Nós temos a parte consciente, que é a nossa parte racional, que a gente sabe o que está fazendo e o porquê. E tem a parte inconsciente que a gente escolhe e não sabe porquê. Esta parte que a gente tem que detectar o que está acontecendo. Então, eu já tive casos, por exemplo, de mulheres, eu me casei 3 vezes e os 3 maridos eram alcoólatras e me batiam. Não é por acaso, entendeu? Você tem que fazer uma avaliação, o que essa pessoa está buscando, quais são os valores que de repente aprisionam a busca dessa situação ruim. Né? E o autoconhecimento, eu acho que fundamental. É o que a gente deveria fazer todos os dias, né? Sim. Até para a gente entender em situações tão pequenas o porquê que às vezes a gente entra em atritos desnecessários, né? Porque às vezes a gente coloca a nossa vida muito no automático, né? Então a gente está estressado, a gente desconta nos filhos, no marido e não se percebe, né? E aí vira uma bola de neve. Então você falou uma coisa chave, não vendendo a psicoterapia, mas é muito importante o autoconhecimento, porque daí você sabe realmente onde você está errando, por que de tal atitude, por que da escolha de uma linha profissional, de uma linha de relacionamento, então é fundamental. E muitas vezes até a psicoterapia pode ajudar nesse aspecto. Sem dúvida nenhuma. Porque às vezes a gente acha que a gente enxerga, mas não vê. A gente vê as coisas de uma forma diferente, né? A gente está enxergando de acordo com o nosso olhar que pode estar contaminado. Com as nossas emoções misturadas. Exatamente, né? Com os valores, né? Ou se não, tem alguns pacientes que falam, mas eu achava que sair para tomar um chopinho, pegar a opinião de amiga poderia ser benéfico. Não é benéfico, porque aquela amiga e aquele amigo têm os seus próprios valores, os seus sentimentos, e cada um vai agir, obviamente, acolhendo com maior amor, mas de acordo com a própria vivência. Isso pode ser um grande mal, né? E quando não, já que é um amigo ou uma amiga, também se misturando a esses sentimentos todos, Sim, né? Imagine só, você tem um relacionamento que a pessoa bate. Aí, de repente, você tem uma amiga que passou por isso, olha, mas fica com ele, insiste, porque um dia vai mudar. E a gente sabe que muitas vezes não muda, né? Então, tudo bem, a amiga está querendo acolher, mas e essa outra pessoa? Que estado vai se encontrar daqui a um tempo? Vai ter uma depressão? Vai pensar em suicídio? Então, é um grande perigo, né? Falando em namoro numa idade já mais avançada, a gente percebe, graças a Deus, o quanto que as pessoas hoje em dia buscam uma felicidade, independente da idade que tenham. Sim. Antigamente, a gente falava que uma mulher, um homem, buscava um namorado ou uma namorada depois dos 60 anos, era assim a família ficava em choque. Hoje não, hoje as pessoas acham até natural e até incentivam seus familiares que estão sozinhos, dependente da idade, a buscarem uma felicidade. Sem dúvida, isso é importantíssimo, né? Olha, se nós formos pensar numa pessoa da terceira idade, naturalmente, pela correria do dia a dia, os filhos acabam demandando de uma atenção a menos, né? Então eles trabalham, tem todo o consumo. E o idoso que perdeu o parceirinho ou parceirinha de tantos anos, ele fica um pouco de lado. Infelizmente é o que acontece. E muitas vezes um relacionamento nessa faixa etária acaba sendo um fator para motivar a vida, né? Além de agregar histórias, agregar informação, dá um elo para que a pessoa queira continuar vivendo. Porque imagina aquela pessoinha que viveu 60 anos, 50 anos com um parceiro, de repente não tem mais ninguém. Só tem eventuais visitas. Imagina a tristeza que é por dentro. Posso te dar um exemplo muito pessoal? Meu avô, 70 anos, tem uma namoradinha de 80, meu avô de 87, com uma namoradinha de 89 anos.
feliz da vida. E é isso que certamente mantém o meu avô feliz, motivado, jogando o baralhinho dele. E saudável. Saudável, isso que é importante. A mente saudável, o corpo reage. Porque não adianta a gente tentar desmembrar a mente, as emoções de um corpo. Não, a não gente dá é uma só coisa pra única, gente, né? não dá só pra gente ficar, claro, o remédio às vezes é importante para a vida, enfim, mas não é só o remédio. Às vezes a gente tem que equilibrar a nossa mente, né? Então, me falta um relacionamento, ou o relacionamento não é saudável, não posso continuar, enfim, precisa dessa autoanálise, né? Isso em qualquer momento da vida, né? Sim, eu costumo dizer que a gente tem que buscar diariamente a felicidade. E qualquer coisa que fuja a essa busca ou a esse controle, a gente tem que repensar, né? Então, não está legal? Vai a gente repensar o que a gente pode fazer para mudar, porque se estamos vivos, Kátia, temos a possibilidade de buscar, né? A gente não pode parar. Agora, a gente pode esquecer também daquela parte da população que já teve um relacionamento, casados ou não, ou enfim, tenham sido só namorados, e depois de uma certa idade não querem mais saber de um envolvimento amoroso. Quer dizer, a partir do momento que a pessoa se sente de fato feliz, não se engane, ela se sente feliz de verdade, não tem problema nenhum também, né? Imagina, né? Eu acho que assim, na verdade, se a gente for dar uma prioridade, nós temos que buscar a felicidade primeiro na gente, né? Você tem que se equilibrar. Porque um erro também que acontece muito, Kátia, delegar a sua felicidade ao outro. Então eu entro numa relação, eu me adapto 100% à vida do outro, aos amigos do outro e tal, e a minha essência. Uma hora isso vai gritar. Ou vai gritar num comportamento, numa briga, ou vai gritar numa depressão. Então é importante isso, você vivenciar, mas não colocar como algo necessário, sabe? Se eu não tiver um parceiro, uma parceira, eu não tenho sentido para a vida. A gente pode curtir sozinho. Tendo alguém ao lado, claro que é prazeroso, não vamos ser hipócritas. A gente tem que estar bem, a gente tem que saber namorar a gente mesmo, né? Experimentar a gente mesmo. E parece que tem gente que espanta o sexo oposto, né? É incrível, mas quando a pessoa está tão doida para arrumar um namorado, uma namorada, um casamento, eu quero casar, já estou chegando a uma idade que eu acho que é o ideal, parece que as pessoas sentem isso e todo mundo foge, né? Não é só que acabam sentindo, mas essa pessoa em desespero de um relacionamento, ela acaba externando isso em frases, em comportamentos. Então é aquela pessoa que conheceu alguém hoje e amanhã já está ligando toda hora, já está... Isso assusta, né? Porque o que você espera num relacionamento quando está iniciando? Uma crescente. Então hoje eu conheci, amanhã eu dou uma ligação, depois de amanhã eu convido para um jantar e assim vai crescendo. Mas tem pessoas... a vontade vai surgindo de ficar junto, né? Claro, naturalmente, não dá para forçar. E tem pessoas que de repente têm a seguinte crença: eu preciso casar, eu tenho 30 e poucos anos e eu preciso casar. Ou então eu quero aquela pessoa, aquela fixação, né? Imagina o outro, como é que é isso? Com toda essa pressão de preciso casar, preciso ter filho, eu quero a minha vida de tal maneira, peraí, o outro não é um fantoche. E aí realmente espanta, né? O outro quer sair correndo. Mas muitas famílias também colocam pressão, né? Sim. Outro dia a gente comentava ainda, eu e Mama, sobre isso. Você tem 18 anos, perguntam, e aí, você tem namorado? E aí conforme vai passando o tempo, as perguntas vão só se modificando, mas tudo em cima do mesmo problema. Sim, principalmente para as mulheres, né? Às vezes eu vejo assim algumas que eu atendo massacradas por esses valores sociais e também familiares. Então algumas dessas com 30 e poucos anos, que é um momento de curtir, tem toda uma vivacidade, super angustiada, deixando esse momento de curtir de lado, pensando que precisa ter um relacionamento. Um relógio biológico para ter os filhos. Exatamente, mas toda uma angústia. Eu acho que tem que ser uma coisa muito suave. Eu não tenho? Legal. O que eu tenho para hoje? Não é o que eu tenho para hoje, é curtir, é poder viajar, conhecer pessoas, vou fazer isso. A gente tem um ideal, mas a gente não ficar fixado naquele aprisionado. ideal, né? É isso que eu costumo dizer, que às vezes o próprio valor da família acaba aprisionando a gente em determinadas crenças, que só nos faz sofrer, né? Umas são positivas e outras não. Então assim, por que eu tenho que casar com 30 anos? Espera aí. Por que eu tenho que ter filho com 35? Tudo bem, temos que respeitar o metabolismo? Tem muita gente que não quer ter Exatamente. Então começar a se questionar o que eu quero efetivamente, não o que os meus amigos querem, o que a sociedade espera de mim, o que minha família espera. Né? Por isso que é bacana perguntar o que eu estou buscando para esse momento. Que nessa situação da semana do Dia dos Namorados, a maioria das pessoas que não têm namorados entra numa sintonia depressiva, numa angústia. Gigante, né? Os CVVs da vida que ficam lotados de ligações. Os ramais ocupados, né? Exatamente. Por que a gente não pode curtir um pouco a gente mesmo, os amigos, né? Isso é saudável. E aí, quando a gente relaxa, inevitavelmente as coisas começam a fluir de uma outra forma, né? Sem dúvida nenhuma, a pressão diminui. Consequentemente, quando você está numa rodinha, o seu comportamento de pressão em relação ao outro também diminui. E é aí que as coisas aparecem. Né? Nada é por acaso. Porque a gente acaba mostrando o que de fato a gente é. E não algo que a gente acha que o outro gostaria de ver na gente. E tem uma outra coisa. As pessoas nos admiram
bem, estamos seguros, né? Ninguém admira o fracassado, o frágil, o chato. Então, assim, quanto mais eu estou bem comigo mesmo, quanto mais eu estou equilibrado, certamente mais as pessoas vão me admirar. Em todos os aspectos, profissional, relacionamento, familiar, em tudo. Por isso que às vezes a gente fala assim, puxa, mas parece que na minha vida, nesse momento, tudo está dando certo, ou o oposto. Quer dizer, às vezes é para a gente também olhar e ver o que a gente pode modificar para que a gente se sinta feliz, né? Sim, é uma coisa assim é o poder do foco, né, Kátia? Então você pode acordar e falar, nossa, eu tenho que ir para a Gazeta hoje. Ou, nossa, eu vou trabalhar hoje. Que bom que eu tenho trabalho, que bom que eu tenho uma equipe maravilhosa para trabalhar comigo. Então, assim, é como a gente está vendo o mundo. É como a gente enxerga as coisas, né? Exatamente. E esta forma de enxergar é que nos traz a felicidade ou não. Né? Podemos enxergar que, poxa, eu não tenho namorado, mas eu vou curtir a vida adoidada. Ou eu não tenho namorado, meu Deus, eu estou sozinho, entendeu? Não dá pra gente pensar assim. E sozinho a gente nunca tá. Claro. Porque eu acho que a gente tem que ser a nossa melhor companhia antes de mais nada. Sem dúvida, se curtir, né? Por isso que a gente tem que estar bem, olhar para o espelho e se curtir não só fisicamente, mas admirar os comportamentos, as situações de vida, isso é fundamental. E eu acho que isso é cultural também, porque a gente não está acostumado a enxergar as nossas virtudes, só os nossos defeitos, né? Claro, você sabe que muitas vezes, infelizmente, a família acaba criando esse tipo de conceito. Então serve até para os pais que estiverem nos ouvindo. Aquela criança que busca, de certa forma, aceitação e é predominantemente criticada, predominantemente tolhida, certamente vai ser um adulto mais frustrado e mais inseguro. Então vamos promover o amor, a segurança para esse ser humano estar cada vez melhor. E às vezes a gente também fica, principalmente com filhos, né? Fica tão angustiada, querendo que tome aquele ou este caminho. E quando o caminho vem naturalmente, na hora que tiver que vir para cada um, não é não? Às vezes a gente quer o melhor para o outro de acordo com o nosso ponto de vista. E é equivocado, né? De repente você tem um filho que vai ser um grande esportista, mas você quer que ele faça isso, faça aquilo, curso de piano, etc. Então, assim, vamos respeitar a liberdade, claro. A criança ou adolescente não tem total maturidade para decidir, mas a gente tem que respeitar a busca do outro, para formar, como eu falei, seres humanos mais felizes, mais equilibrados. Mesmo porque o ideal de felicidade muda de pessoa para pessoa. Subjetivo totalmente, né? É verdade. E se você não conseguir sozinha encontrar esses porquês todos, busque uma ajuda de um profissional. A gente também, volto a dizer, a gente tem que parar com essa hipocrisia de fingir que doenças psicológicas e psiquiátricas não acontecem. Não é verdade? Claro, acontecem e existe um processo que a gente chama de somatização, que é a dor psicológica, que ela acaba dando vazão à dor física. Então não é à toa que tem pessoas, eu estou com dor no peito, vai fazer todos os exames e não tem absolutamente nada. Isto pode ser sim um problema emocional. Uma tristeza intensa, não só é orgânica, pode ser emocional também. Vale investigar, né, Kátia? Sempre. Olha, eu vou passar para vocês o site do Dr. Alessandro Viana, é Alessandro Viana, Viana com 2 N's, e no final.com.br, alessandroviana.com.br, lá tem os contatos todos dele e também algumas matérias, né, sobre esses assuntos. Sim, tem alguns textos aí que dá para agregar de alguma forma. Obrigada mais uma vez. Obrigadão, prazerzão de novo. Namorados para vocês. Todos nós. Obrigada. Obrigado.